Oi, pessoal! Essa é a nossa disciplina de Química Orgânica 3. Eu sou o professor Dr. Everton França e nós vamos trabalhar aqui os critérios de pureza e cromatografia. Tá, lembra que na nossa aula anterior a gente começou a falar sobre solubilidade. Então a gente trabalhou com substâncias e tentou diferenciar entre elas como que eu fazia para obter essas substâncias individualizadas, como que eu separo elas, tá? Após fazer isso, como que eu determino se elas estão realmente puras ou não? Como que eu faço para garantir essa pureza? Mas antes da gente chegar nessas técnicas das quais a gente utiliza para purificar esses compostos, eu quero pontuar para vocês algumas coisas, tá? Para alguns químicos, olha para esse slide, a determinação da pureza pode ser um fim em si mesmo. Professor, eu ainda não entendi o que seria isso. Olha esse exemplo. Em laboratórios onde substâncias de referência padrão são preparadas e suas propriedades físicas são determinadas. Quando a gente vai para o laboratório, a gente vai ver que muitos experimentos que a gente faz, a gente utiliza alguns compostos ou substâncias e solventes que a gente considera como referência, substâncias que são padrões. E isso só acontece porque alguém antes teve que preparar elas. E para que ele prepare isso, ele tem que garantir que o que ele está vendendo para a gente é algo puro. Então, nesses laboratórios, dos quais esses cientistas, esses pesquisadores fazem esse tipo de síntese e obtenção de substâncias que são consideradas referências padrão, eles têm que garantir para o consumidor final, que seria a gente, que essas substâncias elas estão puras. Então, eles têm que garantir que elas apresentam propriedades físicas constantes. Ela tem que possuir, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com um composto que eu sei o ponto de fusão, o ponto de ebulição, e então ele precisa garantir para mim que aquela substância que ele está vendendo, ela é uma substância considerada referência. Já para outros químicos, garantir a pureza não é tão interessante. Então, a caracterização da pureza das substâncias com as quais estão trabalhando, ela pode ser uma operação cansativa e de pouco interesse intrínseco. Tá? Por que isso é chato? Porque determinar a pureza de compostos, gente, é muito difícil. Quando a gente está no laboratório, você vai perceber que fazer síntese de compostos, obter compostos e garantir que eles estejam 100% puros é algo muito cansativo e, às vezes, muito difícil de se alcançar. Você precisa ter conhecimento de diferentes técnicas e ter conhecimento a respeito das propriedades químicas envolvidas nas estruturas das moléculas para garantir que ela tenha o máximo de pureza. Tá? Mas mesmo que isso seja difícil, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que reconhecer a importância de purificar as amostras, ela é muito bem avaliada em publicações de dados científicos. Então, quando você está trabalhando e quer publicar os seus dados, tenha isso em mente, que muitas revistas científicas hoje, elas cobram que você tenha um grau de pureza elevado das suas amostras, porque você precisa mostrar, por exemplo, que um composto, caso você obtenha ele a partir de um isolamento ou de síntese, aquela propriedade farmacológica que você está citando, por exemplo, se você faz o isolamento de um composto de planta e faz um teste farmacológico, que seja uma atividade anti-inflamatória, e aquela atividade anti-inflamatória ela é positiva, você tem que conseguir demonstrar que aquele composto que você isolou, ele está puro. Porque senão você pode ter uma mistura e aquela atividade não ser a atividade real daquela substância, ok? Mas, professor, o que é pureza? Para os sólidos e líquidos moleculares, pode-se postular que uma amostra absolutamente pura de um elemento ou um composto é aquela cujas moléculas são idênticas. Então, essa é uma das definições de pureza. A gente tem que garantir que as moléculas que estão naquele meio, elas são idênticas. Então, quando eu tenho um composto e que eu falo que ele é 99,992 mols por cento puro, eu estou querendo dizer que 8 em cada 105 moléculas vai ser impureza. Então, eu consigo dizer que aquela minha molécula, que aquele meu conjunto de moléculas ali, ela é pura, no entanto, eu não consigo garantir que ela é totalmente livre de impurezas. Só que, olha para essa outra definição, uma substância ela pode ser considerada pura quando as propriedades dela não são mais alteradas. Quando, mesmo que eu venha a submeter ela a diversos processos de purificação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ali eu posso ter impurezas, só que aquela impureza ela já não interfere mais nas propriedades físicas, nas propriedades químicas da minha substância de interesse. E não é possível dizer que a quantidade do componente principal ou sobre a natureza e a quantidade de impureza. Então, nessa segunda definição, a gente já não consegue inferir
sobre a quantidade de substâncias presentes dentro dessa minha mistura, né? Dessas substâncias que são impurezas, tá? Então, a primeira definição, ela tenta colocar uma escala. Já nessa segunda definição, é mais em termos de não afetar as propriedades. A partir do momento que ele não afeta, a gente meio que considera que aquela substância ela é pura. E aí, o que vai pesar para a gente na escolha da definição de pureza é o que a gente quer demonstrar. Como eu falei no slide anterior, se você está publicando seus dados e você quer dizer que sua substância é pura, através, por exemplo, da demonstração de uma atividade farmacológica, você tem que garantir que a sua substância ela tem um grau de pureza elevado. Quando é que eu posso considerar que minha amostra ela é pura? Uma amostra ela é suficientemente pura quando a quantidade de cada uma das impurezas que pode interferir com um propósito específico para o qual a amostra é necessária é tão baixa que o seu efeito combinado é desprezível, dentro dos limites desejados de precisão. A gente considera no laboratório que a nossa amostra é pura quando a gente fala assim, que a gente tem purezas em quantidades traço. Então, que são quantidades pequenas que já não interferem na propriedade da nossa substância, da nossa amostra pura. Ao fazer uma escolha, deve-se perceber que não existe nenhum método que seja igualmente sensível a todas as impurezas possíveis. Então, a gente já sabe que para determinar a pureza, às vezes utilizar uma única técnica que vai determinar se a sua amostra é pura ou não, às vezes não é o ideal. Você precisa utilizar de outras técnicas, combinar elas para que determine se aquela sua amostra é ou não é pura. Então, por exemplo, imagina um processo de destilação. Nesse processo aqui de destilação, aqui nesse balão de destilação, a gente tem a nossa amostra. Aqui vai estar uma mistura. Então, a gente faz o processo de destilação e aqui eu estou coletando a minha amostra de interesse. No entanto, quaisquer impurezas que sejam deixadas ali, elas vão ter volatilidade semelhante com o líquido que eu obtive. Por exemplo, se eu faço aqui, né, eu aqueço essa amostra, ela evapora e condensa aqui, mais à frente eu vou explicar como é que é esse processo de destilação, tá? Se o meu líquido ele evapora e condensa aqui, qualquer impureza que veio junto com esse líquido, ele vai ter que ter uma volatilidade parecida com o líquido de interesse. Então, a determinação da impureza por pressão de vapor ou medindo o ponto de ebulição, eu já sei que vai ser insensível, porque tanto a pressão de vapor quanto o ponto de ebulição vai ser semelhante, tanto da impureza quanto a do líquido que era de interesse, certo? Então, existem alguns métodos que são utilizados para identificar ou para levar à purificação de algumas substâncias. Vários métodos são utilizados para a purificação de compostos orgânicos e estão baseados na natureza desses compostos e na presença de impurezas. Nós temos técnicas como a sublimação, cristalização, destilação, extração diferencial e cromatografia. Esses dois últimos, a extração diferencial, ela já entrou à discussão dentro da nossa aula sobre solubilidade. Então, qualquer coisa, retornem nos vídeos que estão no YouTube que falam sobre solubilidade. E cromatografia, a gente não vai trabalhar nessa nossa aula. Na próxima aula, a gente entra falando sobre os métodos cromatográficos. Então, aqui, nesse momento, a gente vai se ater a falar sobre a sublimação, cristalização e destilação. O que seria esse processo de sublimação? Sublimação ou volatilização é a mudança de estado de sólido para gasoso, sem que passe pelo estado de líquido. Eu imagino que vocês já saibam disso e que vocês já tenham visto na disciplina de Química Geral. Vocês já viram que existem alguns estados de fase para as nossas substâncias, né? Que são o quê? O estado sólido, líquido e o gasoso. A partir do momento que eu tenho uma amostra que é sólida e ela não passa pelo estado líquido, ela vai para o estado gasoso, a gente fala que esse processo é o processo de sublimação. Então, se a gente observar aqui do lado, eu coloquei para vocês a sublimação do iodo. Nesse tubo de ensaio aqui, eu estou mostrando para vocês que eu tenho aqui, o iodo na fase sólida, que quando submetido a um aquecimento a uma temperatura de 80 graus Celsius, eu observo que ele passa para o estado de vapor, aqui no caso, ele vira um gás. E aí, do estado gasoso, ele condensa aqui. Aqui tem um outro tubinho de ensaio, parece mais um bastão, na verdade, né? Que a temperatura está diferente da temperatura que está aqui embaixo. Olha quanto é que é a temperatura aqui, 0 graus. Então, essa temperatura aqui, ela resfria esse gás,
fazendo com que ele se torne sólido. E essa aqui é uma forma de purificação, porque as impurezas que estão aqui, elas não vão volatilizar, certo? Eu consigo fazer a sublimação, por exemplo, em processos que a gente consegue observar naturalmente, com o gelo seco, o iodo, o enxofre e o naftaleno. Acho que muita gente aqui sabe que em casa, os pais costumavam antes colocar, por exemplo, nas gavetas e nos guarda-roupas, o que a gente chama de naftalina, que nada mais é do que esse naftaleno, que coloca ele, parece o quê? Uns comprimidos, né? Coloca dentro e ele volatiliza, tá? Muito fácil. Então, ele passa do estado sólido para o gasoso. Essa técnica de purificação é adequada, tanto para sólidos que são pouco solúveis, que não podem ser isolados em estado puro por recristalizações sucessivas. Então, a gente pode utilizar esse processo como nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui do iodo, na qual ele é um sólido que ele não é muito solúvel, tá? Então, esse tipo de processo, ele é fácil de se realizar, mas a gente precisa que esse sólido consiga volatilizar com facilidade. Eu trago para vocês aqui um aparato que é utilizado no laboratório para fazer a sublimação, que a gente chama ele de sublimador. Olha para cá, para essa figura aqui, tá? Para cada um desses itens aqui tem uma numeração e eu estou fazendo a descrição aqui ao lado, tá? A gente tem aqui, por exemplo, eu vou mostrar essa parte de baixo aqui primeiro, que a gente chama isso aqui de câmara de sublimação, tá? A gente tem uma câmara de sublimação que é onde a gente vai colocar a amostra. E a essa câmara de sublimação, a gente vai conectar essa outra partezinha aqui. Essa parte aqui que a gente conecta é a parte que a gente visualizou no exemplo anterior, que eu falei, olha, isso aqui está mais frio. Por que ele é mais frio? Porque a gente passa água aqui. Ó, nesse número 1 aqui é onde vai acontecer a entrada de água. A água vai entrar aqui, fria, uma água fria, e ela vai sair por esse lado aqui, para 2. Então, a circulação de água aqui vai refrigerar essa parte da minha vidraria. Observa que ele tem aqui uma boca que a gente vai encaixar com isso aqui. Essas duas juntas aqui, ao se encaixarem, elas se tornam esse sistema. Então, se eu coloco minha amostra aqui dentro, tá? Que é o iodo que eu coloquei lá, né? E submeto ele a um aquecimento, eu faço com que isso aqui ele passe para o estado de gás, né? Que é o que eu estou mostrando aqui. Esse 6 aqui é a minha amostra sólida. Esse 7 aqui, ele simula o meu aquecimento. É como se eu colocasse aqui, gente, uma chama, por exemplo, do bico de Bunsen. Nessa chama do bico de Bunsen, eu garanto que eu vou aquecer esse meu suporte aqui, essa minha câmara de sublimação. Então, esse meu sólido, ele começa a evaporar. E ele encontra essa minha conexão que eu coloquei aqui, que agora está resfriada. Para que isso não saia, porque observa que ele tem uma saída aqui, só que para que isso não saia, nessa saída aqui eu faço uma conexão de uma bomba. Eu ligo isso aqui a uma bomba, que é uma bomba, que eu digo que é uma bomba de vácuo. Tá? Essa bomba de vácuo, ela vai gerar vácuo aqui dentro, o que vai facilitar com que eu consiga aquecer e isso evaporar. E o que entra em contato com essa região que já está fria, se solidifica aqui. Então, aqui eu consigo obter a minha amostra pura. Então, esse é um sublimador que é bastante comum de se utilizar no laboratório. Só que a gente também consegue fazer, gente, a sublimação de outras formas. A gente pode fazer a sublimação à pressão atmosfera utilizando esses seguintes itens. A gente pega, por exemplo, um sólido, que a gente quer converter ele, purificar, né? E aquecer ele dentro de um beck. E em cima desse beck, a gente utilizar uma superfície fria. A gente pode colocar, o que a gente fala, né, um dedo frio. Colocar um bastão de vidro, um vidro de relógio, ou, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Dá para utilizar até uma placa de Petri, certo? Só que a gente tem que garantir que essa superfície vai ter uma superfície mais fria do que o beck. Então, o beck vai estar sendo aquecido. Então, a gente já consegue garantir aí que a gente vai ter essa superfície com uma temperatura abaixo da temperatura do becker. Quando o vapor ele encontrar essa superfície e a temperatura for, no caso, uma temperatura mais baixa, os cristais que estavam sendo aquecidos, que entraram na fase de vapor, eles vão começar a se solidificar de novo. Vou mostrar para vocês um exemplo. Esse exemplo aqui é de um experimento de uma aluna, ela é supervisionada pelo professor Jamie Rich na Universidade de Winnipeg, na qual ela estava tentando fazer a purificação do material de partida dela, que é um derivado do diazobutadieno, utilizado durante as etapas de síntese do trabalho dela, tá? Então, quem tiver curiosidade, esse aqui é o link que mostra
foto da qual eu retirei. Então, se a gente observar aqui, ela tem um recipiente da qual ela colocou a amostra dela e aqueceu, tá? Submeteu ele a aquecimento. Então, a partir que ela aqueceu aqui, você que estava na fase sólida, ela entrou na fase vapor e essa região aqui que estava mais fria fez com que ocorresse a sublimação da sua amostra. Olha só como ficaram aqui os cristais muito bonitinhos em cima dessa superfície, garantindo então que a gente tem aqui as substâncias puras. O outro processo utilizado para a obtenção das substâncias de forma pura é a cristalização. A cristalização ela é baseada na solubilidade diferente que uma substância sólida apresenta em um solvente a temperatura ambiente ou quando o solvente está quente. Então, a gente já fez isso no laboratório. Vê esse exemplo aqui da recristalização do ácido benzoico. Essas imagens também foram retiradas da internet. Para quem tiver interesse, esse é o link, tá? Então, em cada uma dessas fotos, elas vão representar uma etapa. Observe essa primeira aqui. Essa primeira etapa é a etapa de dissolução do ácido benzoico. Então, o ácido benzoico está sendo diluído aqui. Depois de ser diluído, é adicionado o carvão ativado nessa amostra. Vocês vão falar, tá, professor, mas por que a gente utiliza o carvão ativado? O carvão ativado, ele é utilizado para retirar a pigmentação, porque às vezes, quando a gente for solubilizar amostras, a gente vai observar o seguinte: se você for substâncias que são conhecidas, na literatura vai estar descrito se ela possui uma cor. Então, se lá está falando que a amostra tem uma coloração esverdeada, ou que a amostra sem coloração, é uma amostra incolor, e quando você solubiliza ela é verde, se torna violeta, você já sabe que aquilo ali está errado. Então, no caso desse experimento aqui, foi adicionado o carvão ativado justamente para retirada dessa coloração, dessa pigmentação que estava errada, tá? E aqui na terceira etapa a gente vai ter a agitação, no caso, o aquecimento e a filtração. O aquecimento ele é importante por quê? Porque nesses processos de recristalização, a gente adiciona, a gente tem esse sólido, né, que a gente quer recristalizar, então a gente precisa que ele seja solúvel em um solvente. No entanto, aquele solvente ele não tem que ser um solvente que garanta a total solubilidade da sua amostra. E para facilitar que a sua amostra se solubilize nele, a ideia é que você faça o aquecimento, tá? Para que garanta a solubilização. Por fim, você faz a filtração. Essa filtração ela vai reter, no caso, os sólidos, esse carvão ativado que foi adicionado, por exemplo, e você vai obter uma solução livre daquela pigmentação. E por fim, vai ocorrer a formação dos cristais. Aí você separa também através de outro processo de filtração, na qual você tira a solução, que nessa solução ainda pode conter os resíduos de impureza, tá? Que ficaram ainda pertencendo ao solvente, obtendo assim os cristais puros. Tá, professor, mas qual o solvente que eu tenho que escolher para solubilizar minha amostra, já que você está falando que ele não pode ser totalmente solúvel? O solvente ideal que a gente pensa assim na hora de se escolher ele tem que possuir, na verdade, uma certa ele tem que conseguir solubilizar em... Como é que eu posso falar? Tá, professor, mas qual solvente que eu tenho que escolher? Pessoal, para fazer a escolha dos solventes, a gente tem que pontuar alguns itens de critérios de escolha. O composto desejado, ele tem que ser razoavelmente solúvel nesse solvente quente. Então, tem que ser tem uma proporção, né? Cerca de 1 grama por 20 ml de solvente. Isso é considerado satisfatório. E insolúvel ou quase insolúvel nesse solvente frio, que foi o que eu falei no slide anterior. A nossa amostra ela não pode ser solúvel nesse solvente na temperatura ambiente, certo? Ele tem que possuir uma baixa capacidade de dissolver as impurezas que contaminam o produto em qualquer faixa de temperatura. Então, o nosso solvente ele tem que ser seletivo. A gente tem que escolher um solvente que solubilize só a nossa amostra de interesse. As impurezas não podem ser solubilizadas nele. Que esse solvente também ele seja ausente, né? Não pode apresentar reação química com o meu produto. O meu solvente ele não pode interagir, ele não pode reagir. Ele só tem que solubilizar. A geração de cristais bons do produto a ser purificado. Então, tem que ser um solvente que eu consiga produzir bons cristais. Tá, professor, mas o que são bons cristais? Eu não posso formar cristais muito pequenos, eu não posso formar cristais muito grandes, porque isso faz com que eu tenha, no caso, por exemplo, a entrada de moléculas do solvente dentro da estrutura do cristal, o que não vai ser ideal.
e vai dificultar, por exemplo, a minha análise, caso eu vá fazer uma análise de espectroscopia de raio-x para determinar a estrutura desses cristais. E o solvente ele tem que ser de fácil remoção. Ainda dentro desse processo de cristalização ou recristalização, ocasionalmente a gente utiliza misturas de solventes para recristalizar, porque a mistura que a gente utiliza de solventes ela é muito comum porque a gente sempre utiliza um solvente na qual a gente garante que a nossa amostra vai estar se solubilizando ao ser aquecida e um outro que a gente tem certeza em que ela não consegue se solubilizar, para garantir que os cristais não vão ficar naquela fase e que esse solvente da qual ele não se solubilize possa, por exemplo, dissolver as impurezas que estão ali presentes, tá? A mistura compreende apenas 2 solventes, essa mistura de solventes que a gente utiliza durante esse processo de recristalização. Um deles dissolve o soluto, mesmo quando frio, e o outro não, tá? Quando a gente fala, vocês vão ver que vocês vão encontrar bastante esse termo, né? Solvente frio. Quando a gente está falando frio aqui, para esses processos de recristalização, a gente está falando de solventes frios na temperatura ambiente, tá? Então, que ele não esteja aquecido. Algumas falhas são obtidas nesses processos de recristalização. Por exemplo, o uso de muito solvente ou uma solução que está supersaturada. O uso de muito solvente é um erro, no caso, cometido quando você vai tentar solubilizar sua amostra. Então, você tem uma quantidade de soluto ali, você não pode utilizar uma quantidade muito grande de solvente, porque senão você vai conseguir solubilizar o seu soluto ali, né? Que você tem interesse em recristalizar, só que você não consegue recristalizar, porque vai demorar muito para evaporar, vai demorar muito para haver a formação dos cristais. E muitas vezes também a gente tem soluções que são supersaturadas, e aí não acontece a formação da cristalização. Então pode acontecer a formação de precipitados, e aí precipitado não é um cristal, o precipitado vai ser um sólido amorfo. E aí não tem interesse pra gente, porque durante esse processo de precipitação a gente pode estar arrastando impurezas, por exemplo, tá? Muitas vezes a solução saturada é interessante, não estou dizendo que ela seja ruim, mas ela pode ocasionar a formação de precipitados. Vocês vão ver que existem muitos experimentos feitos em laboratório que a gente induz mesmo uma solução supersaturada. Por exemplo, a gente pode ter uma solução supersaturada e fazer um risco no beck que ele vai induzir a formação de um cristal. Ou a gente pode colocar, por exemplo, um bastão de vidro dentro da solução, retirar, esperar na ponta do bastão de vidro que aquele solvente ele evapore, formando um cristal, e adicionar de novo o bastão dentro da solução. Quando a gente já faz isso, a gente está colocando um cristal dentro e esse cristal induz a formação dos outros cristais. E cristais com tamanho maior que 2 milímetros já são considerados cristais ruins, porque é o que eu falei para vocês. Pode ser que ocorra a retenção do solvente dentro dos cristais, e isso não é bom. Então, a partir do momento que você tem uma solução e ela começa a cristalizar, e esses cristais são grandes, você pode fazer uma leve agitação na solução, que essa agitação já vai garantir que haja formação de cristais menores. Pessoal, vai ficar no nosso Google Class um quiz para vocês responderem a respeito desses processos de purificação, tá? Eu quero que vocês respondam e depois me avisem para a gente saber se vocês responderam certo ou não. E por fim, o processo que a gente ainda não falou aqui são os processos que a gente chama de processos de destilação, que eles podem ser de 2 tipos, destilação simples e fracionada. Já acredito que vocês já devam ter visto falar um pouco a respeito desse tipo de destilação. A destilação fracionada eu tenho certeza, porque eu lembro que na disciplina de Química Orgânica 1, a gente comenta sobre a destilação fracionada quando a gente vai falar sobre a purificação, o fracionamento do petróleo, tá? Mas aqui a gente vai ver como que a gente utiliza dessas técnicas no laboratório. Como que acontece a destilação simples? Pessoal, a gente costuma utilizar a destilação simples no laboratório quando a gente quer purificar as nossas amostras. Por exemplo, eu tenho um sólido e ele está dissolvido em um líquido. Então, quando eu quero separar o sólido do líquido, eu utilizo desse processo de destilação. Eu aqueço a minha amostra, evaporando o solvente, ficando só com o resíduo sólido, certo? A destilação simples, ela permite a separação de destilados de substâncias menos voláteis, que permanecem como resíduos no balão no final da destilação. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um sólido e dentro um líquido e eu submeto ele a um aquecimento, aqui é uma manta aquecedora. A gente chama isso aqui de balão de destilação. A partir do momento que eu estou aquecendo, o solvente vai evaporar, tá?
Por quê? Porque o sólido aqui ele tem um ponto de ebulição superior ao do líquido. Então, esse líquido, ao evaporar, ele vai passar por aqui. Isso aqui eu chamo de condensador. Então, depois que ele passa aqui, o condensador ele tem uma temperatura mais fria, abaixo do que o balão de destilação tem, certo? Então, como essa temperatura está inferior ao do balão de destilação, o nosso vapor vai se condensar em líquido e ser coletado aqui. Então, a gente consegue obter esse líquido aparentemente puro e manter aqui o nosso resíduo sólido. Então, a gente consegue fazer essa purificação a partir desse processo de destilação simples. Observa aqui, gente, não sei se vocês vão lembrar, mas aqui no condensador, olha essas setinhas. Essas setinhas indicam alguma coisa. O que é que vocês imaginam que seja? Se isso aqui está resfriado porque está passando água, né? Para resfriar ele. Então, isso aqui indica que a entrada de água, ela sempre ocorre abaixo. Então, sempre que a gente tem condensador, a água ela entra embaixo do condensador e sai acima dele, para garantir que o condensador ele mantém uma temperatura inferior, né? Uma temperatura fria. O ideal para separar solventes que diferem nos pontos de ebulição entre 40 e 50 graus Celsius. Então, esse processo de destilação ele é ideal para separar quando a gente tem diferenças de temperatura de ebulição entre 40 e 50. Abaixo disso já não é interessante utilizar a destilação simples. O ideal é se utilizar já a destilação fracionada, mas a gente vai falar mais à frente. Olha um exemplo aqui de destilação simples. A gente tendo uma mistura do éter de etílico, que possui como ponto de ebulição 35 graus Celsius, e o tolueno, que possui um ponto de ebulição de 111 graus Celsius, a gente consegue fazer a separação dele através desse processo, porque a diferença do ponto de ebulição entre eles é muito grande. Então, quando eu faço o aquecimento, eu garanto que, por exemplo, o éter de etílico, ele vai evaporar e condensar, por exemplo, nessa proveta, mantendo aqui no nosso balão o tolueno. Considera aqui, nesse slide, que a gente tenha uma mistura homogênea, uma solução homogênea que é composta de um soluto, no caso, que é uma impureza não volátil, e um líquido puro. Nesse exemplo aqui, se a gente considerar que a gente tem como líquido puro a água e que a nossa impureza vai ser o açúcar, observando aqui nesse gráfico ao lado, a gente vai ter que, nessa linha aqui, a gente tem apenas o líquido puro, que é a água. E nessa segunda aqui, a gente tem a mistura, que é a solução da água com o açúcar. Observa aqui, na pressão de 760 torr, a gente tem que a temperatura de ebulição, para que a água comece a ebulir, né, passar para vapor, a gente tem uma temperatura de 100 graus Celsius, que é o que a gente observa que é o comum, tá? Na pressão atmosférica, a água começa a ebulir na temperatura de 100 graus Celsius. No entanto, quando você faz a mistura com o açúcar, observa que a temperatura agora aumentou. Essa temperatura aqui é uma temperatura de 105 graus Celsius. Então, numa temperatura de 105 graus Celsius, a água começa a ebulir nessa mesma pressão de 760 torr. Tá? Ó, nós temos a lei de Raoult, que ela explica qual é que é a pressão de vapor dessa nossa mistura na solução agora. Porque é o seguinte, lembrem que esses termos que eu vou mencionar aqui, vocês já trabalharam em fisicoquímica, porque a gente vai trabalhar na fisicoquímica com soluções ideais. As soluções orgânicas, elas têm um comportamento de solução ideal, só que não é de interesse da nossa disciplina estar discutindo esses termos. Observa que nessa equação aqui, a gente tem, por exemplo, que isso aqui é a pressão parcial de X. Esse outro termo aqui é a pressão de vapor de X puro e a sua fração molar, tá? Então, esses termos aqui é caso eu queira, por exemplo, pesquisar, saber qual é a pressão tanto da água quanto a pressão parcial, por exemplo, do açúcar. Eu consigo fazer o cálculo através da lei de Raoult. O outro processo de destilação que eu falei para vocês é a destilação fracionada. Essa destilação ela é muito utilizada quando a gente quer separar misturas de soluções líquido-líquido, quando a gente possui dois ou mais componentes que possuem pontos de ebulição que são próximos. Observa que o sistema agora é diferente. A gente possui o condensador e o balão de destilação, só que além deles agora a gente possui o que a gente chama de coluna de separação ou coluna de fracionamento. Observa que é uma coluna especial. Ela possui aqui, ó, tipo uns dentes, né? Então, se vocês forem olhar no laboratório, a gente vai ter isso aqui mesmo, ó. Vou tentar ampliar aqui para vocês. É como se elas tivessem partes do vidro
para dentro, né? Entrando dentro da coluna. E por que isso acontece? Porque é o seguinte, à medida que a gente aquece dois líquidos aqui, que possuem pontos de ebulição próximos, a gente está formando uma mistura. Quando a gente dilui os dois juntos, a gente forma uma mistura, tá? Esses dois líquidos, ao serem aquecidos, eles podem evaporar juntos, tá? Mesmo que eu, por exemplo, um tenha uma temperatura de ebulição de 60 graus e o outro tenha de 80, os dois vão começar a ebulir junto. No entanto, a partir do momento que eles começam a evaporar, os líquidos vão entrar em contato com essa coluna aqui de fracionamento e a partir do momento que eles encontram com essas saliências aqui de vidro, elas começam a formar gotículas. Então, elas vão começar a condensar no próprio aparelho, né? No próprio nessa própria coluna. Então, quando ele começar a formar aqui o líquido, ele retorna. Então, quem é que vai condensar aqui primeiro? É o que possui o menor ponto de ebulição ou o maior? O maior. Então, essa coluna de fracionamento ela é importante por quê? Porque aquelas substâncias que possuírem o menor ponto de ebulição vão começar a passar aqui, ó, entre essas saliências aqui da coluna e vão chegar aqui dentro do condensador, caindo no meu coletor, certo? Então, aquelas substâncias com menor ponto de ebulição vão conseguir ser paradas nessa destilação fracionada. Mas aí eu já não entro no mérito da discussão em termos das leis que envolvem essas misturas de líquidos, porque vocês já trabalharam bastante disso na Fisicoquímica 2, tá? Qualquer coisa, retornem lá. Vocês vão ver, por exemplo, misturas como o benzeno e tolueno, que são misturas que praticamente são dificílimas de se separar. Então, sempre que você vai fazer a destilação deles, você vai observar que você vai ter misturas em diferentes proporções para esses líquidos. Eu vou disponibilizar para vocês links de vídeos que mostram como que é feita a destilação simples e a fracionada em laboratório, mostrando como é que é montado toda a aparelhagem, fazendo a mistura dos solventes, colocando mistura com sólido, quando eu tenho reação, por exemplo, e eu quero separar um sal de outro, através de processos de destilação simples e fracionadas, tá? Eu vou deixar o link lá na nossa turma do Google Class. Então, pessoal, na próxima aula a gente discute um pouco a respeito de cromatografia. E a gente vai ver todos os processos cromatográficos que são utilizados para fazer separação de amostras, purificação de substâncias, tá? Não se preocupem que a gente vai tentar detalhar ao máximo na próxima aula. Então, pessoal, até logo. Tchau, tchau.